Texto de Romanos, capítulo 4, faremos a leitura dos versículos 23, 24 e 25. Romanos, então, capítulo 4, versículos 23, 24 e 25. Dando continuidade ao que começamos na semana passada a respeito da obra de morte e ressurreição de Cristo por nós. Assim diz o texto da palavra do Senhor. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus, amado Pai, é pela morte e ressurreição de Cristo que ousadamente nos achegamos na Tua presença para lhe prestar culto, Senhor. Te louvamos porque até aqui o Senhor ouviu as nossas súplicas, orações, louvores. Pedimos agora que o Senhor continue falando ao Teu povo essa noite, através da Tua palavra. Derrama o Teu Espírito sobre a Tua igreja, convence-nos do pecado, tira-nos a cegueira dos olhos, a ignorância do coração, para que creiamos que Cristo é aquele que venceu a morte em nosso favor. Em nome do Senhor Jesus em que oramos. Amém. Irmãos, nesse tempo de Páscoa, é comum nós vermos diversas igrejas de origem cristã interpretando, ilustrando a obra do Senhor Jesus, e o que eu percebo por aí é uma grande ênfase na crucificação. Realmente, quando a gente olha para a mensagem da Páscoa, e eu não me refiro ao registro bíblico, mas àquilo que nós, homens, ilustramos e transmitimos, nós tendemos a dar mais ênfase, ou sem perceber mesmo, à própria obra da crucificação. E ao que parece, a ressurreição é como aquele final feliz. A ressurreição é como aquele desfecho belo, aquela mensagem de esperança, aquele viveram felizes para sempre, da terrível e grande narrativa da cruz. Mas a verdade, irmãos, é que quando nós olhamos atentamente para o texto bíblico como um todo, o Novo Testamento, os evangelhos, as epístolas, nós vemos claramente que crucificação e ressurreição são dois lados de uma mesma moeda. São dois atos de uma única história. E eu vou mais além. A ressurreição, na realidade, é o clímax dessa história, e não a crucificação. Mas nós, como seres humanos, nos afeiçoamos ao dramático. E é obviamente que a narrativa da crucificação, ela traz consigo muita dor, muito drama, um registro histórico com certeza, mas ao qual nós nos apegamos talvez até pela sua figura tão visível, tão marcada, tão cruel. Ela começa com uma traição única na história, sem precedentes. Ela se desenvolve num julgamento completamente corrupto e maquinado contra o Senhor Jesus. Ela mostra uma multidão que há uma semana atrás louvava o Senhor Jesus entrando na cidade como um rei, e agora grita: crucificam. E entre zombarias, e entre violência, e entre crueldade, Cristo é levado à cruz pelos nossos pecados. Certamente isso nos chamaria mais atenção. E é de suma importância para a nossa fé, para a nossa salvação, a obra da cruz. Eu não descarto isso.
Mas nós não podemos nos esquecer a mesma importância da ressurreição. E se no domingo passado, baseado aqui no texto de Romanos, nós olhamos então para a necessidade da cruz, a cruz de Cristo que nos limpou e nos tirou do pecado, da nossa culpa, que pagou as nossas transgressões, hoje nós olharemos para a ressurreição, o segundo ato dessa única obra de redenção de Cristo Jesus. Mais uma vez, como no domingo passado, será um sermão de uma única mensagem, de um único tema, com diversos textos. Então peço que os irmãos estejam muito atentos para me acompanhar. Mas hoje veremos então que a ressurreição traz sentido à cruz. Não existiria cruz se não houvesse ressurreição. E nós então veremos o que Cristo conquistou na ressurreição. Hoje veremos que a ressurreição de Cristo é única, que a ressurreição de Cristo é eficaz e que a ressurreição de Cristo é eterna. São esses 3 pontos. A ressurreição de Cristo é única, a ressurreição de Cristo é eficaz e a ressurreição de Cristo é eterna. Primeiro ponto, a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus é única em sua natureza. Nunca houve e nem nunca haverá algo como a ressurreição do próprio Senhor Jesus. Isso porque, primeiro, é uma obra do Deus Trino. Nós estamos acostumados a associar a ressurreição como uma obra do Senhor Jesus, mas é uma obra em que toda a Trindade participa, em que a ação conjunta do Deus Trino para concluir aquilo que foi conquistado na cruz pelo Senhor Jesus ao se entregar pelos nossos pecados. E o nosso primeiro texto se encontra em Atos, capítulo 13. Atos capítulo 13, versículos 32 e 33. Os textos também serão projetados, então, aos irmãos que preferirem, podem acompanhar pelo telão. Atos capítulo 13, versículos 32 e 33. Apóstolo Paulo, então, pregando em Antioquia, ele assim diz: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho e hoje te gerei. Vou ler novamente o início do versículo 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo ensinando a esses judeus de Antioquia que quem ressuscitou a Cristo? O próprio Deus. Não foi Jesus quem ressuscitou a si mesmo. Isso pode parecer-nos estranho, talvez pela nossa forma de falar sobre a ressurreição, como eu acabei de dizer, é uma obra da Trindade, do Deus Trino. Mas quem ressuscita Cristo, quem o chama à vida, é o Deus Pai. E uma boa analogia, uma boa ilustração que pode nos ajudar isso, é a própria ressurreição de Lázaro. O Senhor Jesus, então, ao visitar a tumba do seu amigo recém-falecido Lázaro, já sepultado há 4 dias, chamado pelas suas irmãs ainda quando Lázaro estava doente, Jesus então chega naquele momento, e como é que Jesus realiza esse milagre? É único também. Não há participação de Lázaro. Lázaro está morto há 4 dias. Inclusive um daqueles que o acompanhava no sepultamento diz: mestre, mas já fede, já está podre o corpo de Lázaro, você chegou tarde. E como é que Cristo então traz vida a Lázaro?
Será que ele, como em outros momentos, usou da participação de Lázaro? Será que, como ao cego de Jericó, Jesus chega para Lázaro e diz: Lázaro, o que queres que eu te faça? Claro que não, gente. Lázaro era um corpo morto. A alma de Lázaro estava separada do seu corpo. Não há nada que Lázaro poderia fazer na sua morte, ou no seu estado de morte, melhor dizendo. Então, como Cristo traz vida a Lázaro? Ele dá uma ordem. Ele pede então que alguns homens retirem a pedra do sepulcro, e Cristo dá uma ordem na autoridade do próprio Deus, porque Cristo é Deus, e na autoridade divina que é dele, Cristo diz: Lázaro, vem para fora. E então Lázaro, ainda nas suas ataduras, sai. Porque diante da ordem do Deus vivo, do Deus encarnado, o espírito de Lázaro retorna ao corpo. E é exatamente isso que aconteceu com Cristo, queridos. Aquele corpo que foi colocado no sepulcro, na sexta-feira, era um corpo morto, sem espírito, um corpo moído, pelo meu pecado e pelo seu. O Espírito de Cristo não mais habitava naquele corpo enterrado, assim como o de Lázaro não habitava. Mas é pela ordem do próprio Cristo, assim como é pela ordem, como a palavra de autoridade do Deus Pai, é que Lázaro volta à vida, e na manhã de domingo Cristo volta à vida. Na manhã de domingo, nós vemos a execução da obra da Trindade na ressurreição, porque é pela ordem, na autoridade do Deus Pai, que Cristo ressuscita dos mortos. Mas é uma obra da Trindade, não é? E aí eu peço agora que os irmãos voltem muito tempo atrás comigo em Gênesis 1, que pela palavra de autoridade do próprio Deus, aquilo que não existia passou a existir. E Deus, na sua autoridade de Criador, Ele diz: haja luz, e houve luz. E no princípio criou Deus os céus e a terra pela palavra da sua autoridade. E o que o texto de Gênesis 1 nos diz sobre aquela terra sem forma e vazia? Que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós vemos na criação também a obra da Trindade. Nós vemos na obra da criação, a ação do Espírito Santo, então, dando forma, organizando o caos, tornando habitável aquilo que era inabitável. É o Espírito Santo que, após a palavra de autoridade de Cristo para Lázaro, é quem habita naquele corpo e traz a alma de Lázaro novamente à vida, agora apegada ao corpo morto. E é o Espírito Santo, em seu poder e glória, que une o corpo sem vida de Cristo ao Espírito do próprio Cristo, a alma de Cristo. É o Espírito Santo quem faz isso. É no seu poder que faz isso. Mas como obra da Trindade, não nego, é obra de Cristo também. E qual é a participação de Cristo, então, na sua própria ressurreição? Uma vez que o corpo entregue ao sepulcro no domingo era um corpo sem alma, como em outro momento no Novo Testamento é dito que Cristo desce ao Hades, ele vai dizer aos espíritos em prisão:
Pela ação, pela palavra do Senhor, então, de autoridade, Cristo ressuscita dos mortos, pelo poder do Espírito, a alma de Cristo se une novamente ao corpo. Mas qual é a participação, qual é o mérito de Cristo na sua própria ressurreição? Para alguns que querem diminuir a credibilidade dos evangelhos, e isso aconteceu desde o seu registro, há milênios que a igreja ouve tais acusações. Aqueles incrédulos então nos questionam: como pode alguém ressuscitar dos mortos? A ressurreição é algo impossível. Mas o registro bíblico, na realidade, nos informa o oposto. Impossível não é alguém voltar dos mortos. Impossível é a morte reter, prender a alma de Cristo. Era impossível para a morte segurar Cristo, como ela segura a alma de pecadores que vão ao sepulcro. Porque Cristo, quando morreu, ele morreu como inocente. Como inocente não, perdão. Ele morreu como culpado, porque trouxe sobre si as nossas culpas. Mas em vida, Cristo é inocente. O que leva Cristo à morte é a nossa culpa. Mas o que leva Cristo à vida é a sua própria inocência. Então é no próprio mérito da obediência, como homem agora, homem perfeito, homem sem pecado, que a morte não tem autoridade sobre a alma de Cristo, e não é possível para ela mantê-lo morto. Então, quando o Pai dá a ordem e o Espírito Santo executa a união, é obviamente que Cristo em si tem autoridade para reviver, porque a morte não tem autoridade sobre ele. E isso é no mérito integral dele, como homem perfeito, como homem sem pecado, que em tudo sofreu como nós, porém sem pecado. Por isso a obra é singular, porque a obra do nosso Senhor Jesus, a obra da ressurreição, não é só dele, mas é de toda a Trindade. E Cristo sabia disso. Em João 10, versículos 17 e 18, nós vemos o próprio Senhor Jesus ensinando isso aos seus discípulos. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ou seja, eu dou a minha vida para tomá-la de volta, porque ela é minha. Percebem? Ela é minha, porque eu conquistei a minha vida pela minha obediência. E aqui, irmãos, um parênteses muito importante: a nossa vida não é nossa. Quando nós não estamos unidos à obra da salvação na cruz e na ressurreição, a nossa vida é da morte. Porque aqueles que morrem sem Cristo, sobre eles a morte tem todo o direito de assumir essas almas para si. Mas para aquele que é perfeito, para aquele que é o Cordeiro Imaculado do Senhor, aquele que foi levado ao matadouro como inocente, sem mácula, embora carregando os nossos pecados, o que ele diz para os discípulos? A minha vida é minha. E versículo 18, ninguém a tira de mim, nem a morte. Nem a morte poderia tirar a vida de Cristo, porque é dele, conquistada de forma justa, como homem perfeito ao encarnar. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Se ela é minha, eu a dou a quem quiser. Por isso que Cristo morre por muitos.
morre por aqueles que antes da fundação do mundo foram separados, foram eleitos segundo a vontade do Senhor. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do Pai. Então aqui Cristo une essas duas realidades. Era necessário que o Pai então afirmasse, concordasse, validasse a ressurreição, porque é do Pai a autoridade. Mas uma vez recebida do Pai essa autoridade, a autoridade para ressuscitar dos mortos Ele mesmo, o Filho então distribui isso a quem Ele quer e vive essa ressurreição. A minha vida é minha e essa autoridade me foi dada. Portanto, na ressurreição, a autoridade para ressuscitar dos mortos é dada pelo Pai ao Filho e é executada naquela manhã de domingo pelo poder do Espírito Santo. A ressurreição é única porque é uma obra trina. Ela é única também porque ela é a prova que Jesus é o Messias. Messias é o ungido, é aquele que foi separado por Deus para ser salvador do seu povo, para representar o próprio Deus na redenção, na salvação do povo, que se desviou do Senhor, se rebelou no caminho de morte e merecia a morte por isso. Mas aquele que as profecias antigas já havia previsto, que viria como ungido, como o separado, como o eleito, como o servo do Senhor para resgatar o seu próprio povo da sua própria culpa. A ressurreição é testamento, ela testifica, ela é prova que Cristo é esse Messias esperado. O apóstolo Pedro, na sua pregação aos judeus em Atos, capítulo 2, registrado em Atos, capítulo 2, versículo 36, o apóstolo Pedro então afirma: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O que significa isso? Deus o fez Senhor e Cristo. Não significa, como algumas seitas evangélicas cristãs afirmam, que Deus separou um homem sem pecado, um homem inocente, e deu a ele o nome acima de outros nomes. Como se Deus separasse o nascido de Maria como um homem qualquer, mas agora ele então o carimba com uma nova credencial. Não. Deus o fez Senhor e Cristo é porque o Senhor, ao ressuscitá-lo dos mortos, mostrou na história a nós e a judeus, casa de Israel, que aquele Senhor e Cristo do qual as profecias falavam, era esse homem a quem eles crucificaram. Então ele o fez, não é que agora Jesus passou a ser o que ele não era, mas é que Deus declarou pela ressurreição e pela ascensão, a subida aos céus, que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Ele não era um homem qualquer, Ele não era um judeu qualquer, Ele era o ungido do Senhor, e a ressurreição é prova disso. Pedro nos ensina que ao vencer a morte, Jesus é confirmado Messias, é confirmado ungido, é confirmado o Cristo. De fato, Ele é o Cristo. É isso que a ressurreição nos diz. O profeta Daniel, no capítulo 9, registra a visão que ele recebeu sobre o Messias, sobre o ungido do Senhor.
Daniel capítulo 9, versículo 24, nós lemos então o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fins aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Alguns interpretam essa profecia de Daniel como um evento futuro, como algo que ainda vai acontecer, ou como algo que estamos vivendo. Mas a verdade, e fica muito claro pelo texto de Daniel, sem fazer nenhum malabarismo de interpretação, é que isso tudo foi cumprido na morte de Cristo. O texto é claro no versículo 26, depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará. O ungido, o Messias, o Cristo, o separado por Deus para tirar o pecado do povo, seria morto depois desse tempo de 72 semanas. E Cristo foi morto. Cristo foi morto. Mas como ainda veremos, isso só é eficaz porque Ele ressuscitou. A morte de Cristo na cruz, como vimos no domingo passado, que Ele carregou as nossas transgressões, foi o cumprimento dessa profecia de Daniel. Na cruz, Cristo fez cessar a nossa transgressão. Na cruz, Ele deu fim aos nossos pecados. Na cruz, Ele expiou a nossa iniquidade. Na cruz, Ele trouxe justiça eterna sobre os filhos de Deus. Não justiça como daqueles que, faltando-lhe justiça, recebe a ira do Senhor, mas justiça como daqueles que são declarados justos pelo Senhor. Isso tudo a cruz conquistou para nós. É cumprimento da profecia de Daniel. Mas a ressurreição também é cumprimento. Queridos, no livro de Daniel, ainda no capítulo 9, alguns versículos antes desse que lemos, Daniel registra que o homem chamado Gabriel, então, trouxe essa visão para ele e explicou tudo isso. Séculos depois, o mesmo homem chamado Gabriel chega a Maria para anunciar o nascimento do Redentor. Vocês acham que isso é coincidência? Sabem por que é o mesmo mensageiro? Porque é a mesma mensagem. O mesmo mensageiro Gabriel que anuncia o Messias, o ungido, que iria tirar os pecados de Israel, é aquele que anuncia a vinda de Cristo, a Virgem. A mensagem é a mesma, a profecia é a mesma. E é esse mesmo Messias, esse mesmo ungido, ele ressuscita dos mortos. Cristo o Senhor, Deus, o fez Senhor e Cristo, mostrando para todos nós e para todos os homens ao longo da história que o mesmo Messias revelado por Gabriel a Daniel é o mesmo Messias recebido por Maria, é o mesmo Messias que morreu na cruz e é o mesmo Messias que venceu a morte naquela manhã de domingo. Esse é o nosso Cristo. A ressurreição é a prova de que Cristo é o cumprimento das profecias, de que o Senhor Jesus é o cumprimento das profecias. A obra da ressurreição é única, ela é singular, porque ela é uma obra da Trindade e porque ela prova que o nosso Senhor Jesus é o Messias, é o cumprimento de todas as promessas de redenção para o povo de Deus. Mas ela não somente é única em sua natureza, mas é eficaz em sua ação. A morte de Jesus, como acabei de dizer, conquista para nós perdão de pecados, conquista para nós a satisfação da ira de Deus em nosso favor, e ela possibilita a nossa regeneração e a nossa santificação pelo Espírito Santo. Ela capacita-nos
a sermos declarados justos. Somos declarados justos no poder da cruz. Mas a ressurreição é quem habilita o Senhor Jesus a transmitir todas essas bênçãos a nós. Se a cruz conquista tudo isso como ato vicário, a ressurreição é o que permite, é o que dá autoridade para Cristo transmitir o que foi conquistado na cruz à igreja, aos eleitos. A ressurreição, então, é realizada em favor do nosso arrependimento e em favor do perdão de pecados. Vejamos Atos, capítulo 5, versículo 30. Atos, capítulo 5, versículo 30. Aqui nós vemos o porquê, a finalidade, o objetivo do Senhor ressuscitar a Cristo e glorificá-lo. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, com a sua autoridade, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Por que Cristo morreu por nós? Para conquistar o nosso arrependimento e o nosso perdão de pecados. Por que Cristo ressuscitou? Para nos conceder aquilo que Ele conquistou na cruz. Perceberam a importância da ressurreição para nós? Não há cruz sem ressurreição, queridos. A autoridade que Cristo tem diante do Pai de declarar-nos como inocentes, a autoridade que Ele tem de estar junto ao Pai, como diz João, intercedendo por nós como Paráclitos, é conquistada na ressurreição, não na cruz. É na sua ascensão, é na sua glorificação, é na sua exaltação, que Ele conquista essas coisas. O direito de interceder por nós, a autoridade de interceder por nós e aplicar aquilo que Ele conquistou na cruz por nós, é recebido na ressurreição. Em suas palavras de despedida aos discípulos, pouco antes da crucificação, em João 16, versículo 7, nós lemos o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós. Se porém eu for, eu o vos enviarei. Mas esse ir de Jesus, Ele não estava pensando só na crucificação. Ele estava pensando na obra completa. É necessário que eu vá para junto da casa do meu Pai, onde há muitas moradas. Como que eu vou? Primeiro pela minha morte. Mas eu vou vencer a morte. A vida é minha. E eu vou vencer a morte, e então, para ter autoridade de distribuir a vocês aquilo que eu conquistei com a minha morte, e como que eu vou distribuir, qual é o instrumento? É o Espírito Santo que eu vou enviar. Mas para isso eu preciso morrer e ressuscitar. Não tem derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, não existe Pentecostes, se não houver ressurreição, irmãos. É a ressurreição que nos garante isso. Se o Espírito Santo é nosso penhor, é a nossa garantia até a vinda de Cristo, é porque Cristo venceu a morte para nos transmitir essa garantia. É na vitória de Cristo vivo. Não é na sua morte. E as menções de Atos ficam muito claras, né? Vocês judeus que colocaram ele no madeiro, vocês judeus que o crucificaram, mas foi Deus quem o ressuscitou para o arrependimento de pecados, em favor de nós, mas foi Deus que o fez Senhor e Cristo.
Foi a ressurreição quem conquistou tudo isso. É uma obra realizada em favor, em prol do nosso arrependimento e do nosso perdão de pecados. Mas é uma obra também realizada em prol, em favor da nossa justificação. Como diz o final do versículo 25 de Romanos 4, esse que nos inspirou a essas duas pregações. Vemos então Paulo nos dizendo, o qual Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Como assim ressuscitou por causa, em favor, em prol ou para a nossa justificação? Sabemos então que a justificação é o ato legal de Deus declarar alguém justo. É Deus oficializar, verbalizar, registrar de que determinada pessoa nada lhe deve. Isso é justificação. E quando olhamos para Cristo, nós vemos que o tempo todo Ele trabalha em prol da nossa justificação. A vida de Cristo foi em favor, em prol da nossa justificação. A morte de Cristo foi por causa da nossa justificação. E a ressurreição de Cristo foi por causa da nossa justificação. Em vida, como já disse, Cristo viveu de forma perfeita. Como homem encarnado, Deus encarnado e como homem perfeito que o era, foi entregue à cruz sem pecado algum. Por isso, Ele pode transmitir a nós a sua própria justiça. Na cruz do Calvário, há o que chamamos de a grande troca, em que a justiça do Filho, conquistada pela sua obediência, essa mesma justiça que impede a morte de retê-lo, nos é transmitida. Então é como se Jesus estivesse dizendo: Pai, trata destes por quem eu morri, como se eles fossem justos como eu sou. Então declara-lhes justos com base nos méritos da minha vida, da minha obra, dos meus dias perfeitos, sem pecado diante de ti. E trata a mim de acordo com os pecados desses, que são injustos. É a grande troca. Então, só há troca porque Cristo conquistou essa justiça em vida. Na morte, há a execução disso. E na ressurreição? Irmãos, como que a gente poderia saber que Deus está satisfeito com o sacrifício de Cristo? Como que a gente teria certeza de que a cruz foi eficaz? Não é uma resposta simples, não é uma resposta óbvia. Muitos judeus, creio que em sua maioria, aqueles que não entenderam Cristo como Messias, acreditavam e acreditam sim, que sangue de bodes e carneiros pode expiar pecados. Como que nós sabemos que tal sangue não é capaz, não é suficiente para isso? Porque o próprio Deus nos falou na sua palavra em Hebreus, não é? Como que nós sabemos que a ira do Senhor contra pecadores não se satisfaz com o sangue de animais? Porque o Senhor, o juiz, aquele que sofreu a rebeldia, aquele que foi fruto da nossa transgressão, aquele que foi alvo da nossa transgressão, declarou que aquilo não é suficiente, que aquilo não é bastante, que o sangue de bodes e carneiros não lhe satisfaz. Então, como que poderíamos saber que a morte de Cristo de fato nos foi suficiente para nos lavar de todo o pecado? É porque o Senhor o chamou da morte. Portanto, quando Deus chama Cristo à vida,
Quando Deus, então, executa a obra da ressurreição, Ele está declarando para o cosmos: a minha ira foi satisfeita no sangue do meu filho, e por isso a morte não vai prendê-lo. Percebem? A ressurreição é a declaração de que o pagamento de Cristo foi aceito. Na cruz, Cristo chega para o credor e diz: está consumado, está pago, está aqui. Na ressurreição, o credor responde: está consumado, está pago, me satisfez. Agora vocês têm livre acesso. Agora vocês são justos. Agora eu lhes dou o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu recebo o sangue do meu filho. Por isso, a ressurreição é realizada em prol da nossa justificação. Ela nos assegura, ela é a garantia que o nosso pecado foi pago e o preço dele foi aceito pelo justo juiz que é o Senhor. A ressurreição é uma obra única em natureza, como obra da Trindade e como obra que chancela, assegura, nos prova que Cristo é o Messias e o cumprimento de todas as profecias. A ressurreição é eficaz em perdoar os nossos pecados, trazer-nos arrependimento, habilitar-nos para receber o Espírito Santo e para concluir, definir a obra de expiação iniciada na cruz e satisfazer então, e é quando Deus declara que estão satisfeitos, está satisfeito, como Deus justo e poderoso, no sangue do seu próprio Filho. Por fim, queridos, a ressurreição de Jesus, ela é eterna, eterna em seus efeitos. Sim, foi algo pontual na história, foi um fato, aconteceu de verdade. Mas aquilo que aconteceu, aquilo que ela conquistou, continua reverberando por toda a eternidade. Como um lago em que a superfície está lisa como um espelho e de repente alguém joga uma pedra. E a pedra, depois de muito afundar, você ainda vê as ondas, você ainda vê os efeitos reverberando pela margem e pela superfície da água. Assim é a ressurreição. É uma obra histórica com efeitos eternos. Cristo, então, é ressuscitado e vence a morte para a glória, para a sua própria glória. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, nós lemos então: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O que Paulo quer nos dizer aqui? Que a ressurreição não é um fim em si mesmo. Que os efeitos da ressurreição são eternos, porque eles têm alvo, algo que que não perece, que não estraga, que não se acaba. Tem a eternidade como objetivo. Aquilo que é construído e conquistado na ressurreição é eterno. Parte-se de algo corruptível, parte-se de algo físico, de algo material, de algo mortal, de algo podre, para chegar-se a algo
imortal, perfeito. No registro dos evangelhos, é dito que na manhã de domingo, 3 mulheres, 2 Marias e mais uma, foram as primeiras a encontrar o sepulcro de Jesus vazio. E por que isso? Porque elas estavam seguindo o costume da sua época, que após o sepultamento era necessário então embalsamar o corpo. Provavelmente isso não foi feito com Cristo por causa do Shabat. Então tiveram que fazer logo no domingo de manhã. Porque aquele corpo que foi colocado no sepulcro esperava elas, iria apodrecer, iria feder. Não tinha caixão. Era um corpo morto, enrolado em panos, numa mortalha, sob um pedaço de pedra. E por mais que fosse selado com uma pedra, havia mau cheiro, havia decomposição. E aquelas mulheres então vão ao túmulo de Cristo para tentar disfarçar aquilo que era natural de todo o corpo, até então, na história, sepultado. O apodrecimento, a corrupção. E o que elas encontram? A porta aberta, um túmulo vazio. Um anjo que diz a elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que vocês vêm aqui tratar do imortal como se ele fosse mortal? Não há podridão, não há corrupção, porque o corpo que entrou no sepulcro do Senhor Jesus na sexta-feira, corpo corruptível, não foi aquele que saiu na madrugada de domingo. Foi corpo glorificado. Foi corpo perfeito. Foi corpo como nenhum outro corpo humano foi feito, transformado para a eternidade, pelo Espírito Santo, dando ordem, tornando habitável por toda a eternidade um corpo que antes era inabitável pela alma. Aquilo que na criação do ser humano Deus uniu, corpo e fôlego de vida, a morte os separou. A morte tornou a habitação da alma, o nosso corpo, algo inabitável. Por isso que é necessária a regeneração do Espírito Santo na ressurreição, para tornar novamente o corpo habitável pelo fôlego de vida, só que agora por toda a eternidade. Nós, mortais, nós que vivemos ainda antes da glória, nós vemos o quanto o nosso corpo milita, luta contra a nossa alma, contra a nossa existência. A gente vê isso na nossa luta contra os pecados, mas a gente vê isso também nas nossas fraquezas e nas nossas fragilidades biológicas. Um pequeno mosquito coloca medo a todos nós. Uma febre de 40 graus, 3,5 graus acima da sua média corporal, nos desfalece. E a gente já delira com pensamentos de morte. Sabem por quê? Porque esse corpo aqui corruptível, ele é inabitável para a alma. Ele não sustenta aquilo que é eterno. Então, quando Cristo ressuscita, como a primícia, como o primeiro fruto, como o primeiro de muitos que ressuscitarão, ele inaugura a glória corpórea. Ele no próprio corpo, na própria obra, ele diz: há de ser habitado o corpo pela alma por toda a eternidade. Não é mais corruptível, não apodrece mais, não há mais fraqueza, não há mais dor, não há mais fragilidade. O corpo natural é entregue ao pó
E o próprio Senhor chama o corpo espiritual. Espiritual porque nasce do Espírito. Espiritual porque é transformado pelo Espírito. O mesmo Espírito que pairava sobre a face do abismo. O mesmo Espírito que pairou sobre o corpo morto de Cristo no sepulcro. É o mesmo Espírito que aqueles que morrerem, aqueles de nós que morrerem antes da vinda do Senhor Jesus, é o mesmo Espírito que no dia da nossa glorificação, da ressurreição dos mortos, daqueles que estão unidos a Jesus, é o mesmo Espírito que vai pairar novamente sobre nós e dar-nos e semear em nós corpo espiritual, corpo incorruptível. E por isso, seremos ressuscitados em glória por causa do Senhor Jesus. Essa para nós é uma das mais importantes ações eternas da ressurreição de Cristo. Ela inaugura, ela é a primícia, ela é a primeira ressurreição de muitas que haverão. Cristo ressuscitou nos próprios méritos e nós haveremos de ressuscitar nos méritos do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, agora no versículo 20, 1 Coríntios 15, versículo 20, nós lemos então, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem e também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos receberemos vida eterna em Cristo. Vida eterna é a união pacífica entre corpo e alma. Corpo espiritual glorificado, que tem estrutura para suportar o eterno. Corpo esse que foi comprado pela própria ressurreição de Cristo. Essa é a realidade de todo cristão. A plenitude da nossa existência e aquilo que somos foi conquistado pelo Senhor Jesus. Romanos 6, versículo 5, nos diz: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Unidos a Ele na semelhança da sua morte, é termos os nossos delitos e pecados imputados, colocados sobre Ele na crucificação. E se fazemos parte, se participamos do primeiro ato de redenção, que é a crucificação, diz o apóstolo Paulo, certamente também participaremos do segundo ato, que é a ressurreição. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança, então, irmãos, não é uma esperança vaga, não é simplesmente um sonho, um final feliz para uma história, um reino futuro, quem sabe, onde tudo é perfeito. A nossa esperança é que o nosso corpo vai ser refeito espiritual, perfeito, para então habitarmos na eternidade de forma perfeita. Aquilo que Cristo conquistou na manhã de domingo é aplicado a nós, é aplicado à igreja hoje. Porque hoje nós podemos usufruir da eficácia da ressurreição. Nós podemos usufruir da singularidade da ressurreição. Nós podemos usufruir da eternidade da ressurreição. Tim Keller, ao tratar sobre o aspecto futuro da ressurreição, ele nos diz: não devemos ver a ressurreição como a suspensão da ordem natural do mundo. Em vez disso, foi o início da restauração da ordem natural do mundo. O mundo como Deus pretendia que fosse. Então nós não devemos ver a ressurreição como a exceção à regra.
em que o mundo ia muito mal, então Jesus venceu a morte e ressuscitou dos mortos. Não, é a aplicação da regra, é o início dela. É aquilo que vai ser via de regra quando Cristo voltar e estabelecer o seu reino, ressuscitar-nos dos mortos para toda a eternidade. É um vislumbre, é um pouquinho que nos é revelado na história do que vai ser por toda a eternidade. A ressurreição, portanto, não ressuscita. Na ressurreição, portanto, o Senhor Deus não ressuscita apenas a Cristo, mas ressuscita toda a igreja. Ainda que nós ainda não tenhamos experimentado a nossa ressurreição, nós já podemos usufruir dela, porque ela é eficaz, ela é trina e ela é eterna. Terminamos com a declaração do apóstolo Paulo, ainda no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, mas agora a partir do versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé. E se somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram, ou seja, os que morreram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo aqui, pela ironia, descreve quem não acredita na ressurreição, quem não acredita em Cristo. Ele descreve eu e você, antes de ser alcançado pelo Espírito Santo. Porque, de fato, se não há esperança para a morte, se não há quem nos vindique da morte, quem nos tire da morte, somos os mais infelizes dos homens. E é exatamente esse o retrato da nossa cultura. Seres humanos depositando o seu propósito de vida, os seus objetivos, a sua existência em coisas vãs, em coisas fúteis, em coisas que acabam com a vida, e continuam infelizes. E não tendo, porque não tem Cristo, logo não tem a ressurreição, não tendo então resposta para a vida, se anestesiam e fogem da grande pergunta que assombra a todos nós, seres viventes: de onde viemos? Para onde vamos? O ser humano dos nossos dias, não tendo resposta para isso, se entrega aos próprios prazeres, se entrega à própria satisfação, se entrega à própria racionalidade, para tentar não pensar nessas perguntas. Porque se pensar, é como disse o apóstolo Paulo, é o mais infeliz dos homens. Mas nós temos a ressurreição. A ressurreição dá sentido à nossa fé, à nossa certeza daquilo que a gente não vê. A ressurreição encoraja o nosso testemunho, porque a gente sabe o que aconteceu na história, porque a gente sabe aquilo que foi conquistado por nós. A ressurreição alimenta a nossa esperança. Quando o nosso corpo mortal fraquejar, quando nas intempéries da vida, as circunstâncias da vida nos trouxerem angústia, nos trouxerem medo, nos trouxerem mal, nos trouxerem injustiça ou qualquer outra coisa que rouba a nossa paz, a ressurreição continua sendo a força da nossa vitória, porque ela tem efeitos eternos. A gente experimenta hoje
a eternidade, porque Cristo venceu a morte. E se Cristo venceu a morte, e se Cristo ressuscitou dos mortos, a nossa pregação não é vã, a nossa esperança não é vã, os nossos sofrimentos não são em vão, porque está tudo garantido. Querido, se você hoje ainda está como esses que o apóstolo Paulo descreve como o mais infeliz dos homens, talvez seja porque você ainda não entendeu a ressurreição. Talvez seja porque você ainda não se apropriou dela. Você ainda não entendeu que a ressurreição de Cristo é para a sua própria ressurreição. E a gente já pode viver hoje. Você crente talvez tenha esquecido disso. Ou se apegou demais à primeira metade da história. E esqueceu do clímax. Se esqueceu da conquista. Se esqueceu do principal. Que é o que traz razão a toda a morte de Cristo. Que é a ressurreição. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos nesse momento. Agora é um momento em que você pode mais uma vez, ou pela primeira vez, se nunca o fez, dizer: Senhor, eu quero que a ressurreição de Cristo seja a minha ressurreição. Assim como os meus pecados foram pagos na cruz, e assim como a morte de Cristo, eu quero que seja a minha morte para o pecado. Nesse momento, Senhor, eu quero que a vitória sobre a morte, conquistada por Cristo, declarada pelo Pai, executada pelo Espírito, seja a minha vitória sobre a morte, seja a minha ressurreição. Fale para o Senhor Jesus nesse momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, te rendemos glória, Senhor, e exaltamos o teu santo e poderoso nome, porque na sua infinita misericórdia e poder e autoridade, ressuscitou o Filho dentre os mortos, reconheceu como aceito, como satisfatório, o seu sacrifício na cruz, Pai, e aplicou a nós a justiça que é de Cristo pelos próprios méritos. A partir da ressurreição e da ascensão de Cristo Jesus, lhe deu autoridade sobre tudo e todos, inclusive sobre a morte. E reconheceu que aquilo que Ele fez por nós é válido na Tua presença, Pai. Por isso, confiados na ressurreição de Cristo, nós que estávamos escravizados pela própria morte, agora na Tua presença, como povo vitorioso, declaramos: Senhor, louvado seja o Teu nome pela ressurreição de Cristo Jesus, nossa ressurreição. Pai, aplica isso na nossa vida. Tudo aquilo que foi conquistado por Cristo naquela manhã de domingo, tudo aquilo, Senhor, que é próprio do Senhor Jesus em distribuir aos seus santos, dá-nos, Pai, dá-nos o arrependimento de pecados, dá-nos, Senhor, um coração puro, dá-nos, Senhor, vida nova em Cristo Jesus. Faça-nos morrer com a morte de Cristo, para que assim vivamos a vida de Cristo.
Senhor, transforma aqueles corações que permanecem no sepulcro, aqueles que continuam escravizados e me ouvem agora, pelos grilhões da morte, Senhor, pela tua autoridade, segundo a tua vontade. Chama a vida, Senhor. A nós, Igreja de Cristo, ajuda-nos, Senhor, dá a graça, encha-nos do Espírito Santo, para que a nossa fé seja fortalecida pela ressurreição, pela realidade da ressurreição, que o nosso testemunho seja encorajado pela certeza e pela realidade da ressurreição, que a nossa esperança, a nossa paz, que o nosso coração e a nossa mente sejam guardados pelo Senhor no poder da ressurreição de Cristo Jesus, até o dia, Senhor, em que nós, no nosso próprio corpo, experimentaremos aquilo que Cristo vivenciou naquela manhã de domingo, em que ouviremos do nosso próprio Senhor: levanta-te, acorda, e então, vivos por toda a eternidade, acordaremos com o corpo glorificado, com o corpo espiritual. Que esse seja o sustento da fé da tua igreja, que te ama, que foi comprada pelo sangue de Cristo na cruz e foi vivificada pela tua obra, obra do Filho, obra do Espírito, na manhã de domingo. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, e vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, que a graça de Cristo, aquele que nos próprios méritos venceu a morte e ressuscitou para a vida, não só a própria, mas a de muitos, que o amor de Deus o Pai, que na sua autoridade chamou o Filho para a vida, e as consolações do Espírito, aquele que agiu sobre o corpo morto de Cristo, lhe trazendo a vida, seja sobre vós e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, por toda a eternidade, até que ouçamos do nosso Senhor Jesus: acordem, venham, benditos de meu Pai. Amém.